Bom dia, turma 100, 101. Eu estive olhando no Zap, alguns mandaram o ok, dizendo que estão assistindo às aulas. Eu espero que sim, mas para isso vocês têm que confirmar mandando ou as atividades, né? Eu já mandei uma atividade física. Eu espero que vocês mandem por todo o decorrer desta semana. Amanhã eu mando uma atividade de matemática, tá bom? Então, nós vamos continuar hoje a aula de matemática. Nós vimos na última aula de revisão a parte de função e vamos dar continuidade nessa parte. Vimos que função são todos os elementos de um conjunto A que se relacionam com o elemento do conjunto B. Temos o exemplo do combustível, né? Que 1 litro de combustível custava 1,50, 2 custa 3, 4 vai custar 6 e assim sucessivamente. Então, hoje nós vamos continuar essa parte e vendo, inclusive, a parte de domínio, contradomínio e imagem. O que é o domínio de uma função? São todos os elementos que estão no conjunto A. Então, o conjunto A sempre vai ser o primeiro. Todos os elementos do conjunto A formam o domínio. O contradomínio são todos os elementos do conjunto B. E a imagem são todos os elementos do conjunto B que se relacionam com os elementos do conjunto A. Significa que no contradomínio vai ter elementos que não se relacionam com os elementos do conjunto A. Agora, a imagem tem que todos os elementos do conjunto B estar relacionados com os elementos do conjunto A. Vamos ver com exemplo. Dada a função y igual a f de x, que relaciona os elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B. Podemos definir o conjunto A como o domínio da função. Exemplo, f de função n conjuntos naturais está relacionado ao conjunto Z. Conjuntos naturais vai de 0 a infinito. Conjunto Z vai de menos infinito a mais infinito. Nós vimos isso aqui no primeiro bimestre. E é dada uma lei de formação, y igual a 2x. Para que eu encontre o valor de y, eu tenho que atribuir os valores do conjunto dos naturais e substituir em x. E aí eu encontro o valor dos elementos de z. Então, exemplo. O conjunto dos naturais, no caso aqui, é o domínio. Portanto, os números que poderão ser relacionados estão no conjunto dos naturais, de 0 a... Veja que aqui eu botei um bocado de pontinho, que vai até infinito. Podia pegar só 3 elementos. Peguei até 7 e pontilhei atrás, significa que é até infinito. Conjunto B é conhecido como o contradomínio, ou seja, todos os elementos de B formam o contradomínio. E a imagem vai ser só os elementos que se relacionam com o conjunto A. Para que melhore essa definição, o contradomínio é o conjunto em que encontraremos todos os números que podem ser relacionados aos elementos do domínio, por meio da função f. Tomando novamente o exemplo, f de nz, y igual a 2x. A mesma lei de formação que foi dada anteriormente. Aí diz, o contradomínio é o conjunto formado por todos os números inteiros. O contradomínio é formado por todos os números inteiros, então de menos infinito a mais infinito. Note que alguns números inteiros nunca poderão ser resultados de uma multiplicação de um número natural por 2, como por exemplo 7. Se eu multiplicar 2 por qualquer número, eu nunca vou encontrar 7. Assim, embora o número 7 pertença ao contradomínio, porque ele faz parte dos números naturais, ele não vai poder ser relacionado com nenhum número do domínio. Significa que esse 7, quando eu faço essa multiplicação, vai dar um outro número, né? E que não vai ter relação com o domínio. Depois nós vamos ver com números. Aqui são as propriedades. O conjunto do contradomínio, formado por todos os seus elementos que se relacionam a algum elemento do domínio, é denominado de imagem. Então, está aqui o que eu já falei. O subconjunto do contradomínio, o contradomínio é o todo.
A imagem vai ser o subconjunto do contradomínio, formado por todos os seus elementos que se relacionam a algum elemento do domínio, é denominado de imagem. Assim, na função anterior, então agora nós vamos entender com o número. A função anterior foi dada aqui, ó. O conjunto A, 0, 1, 2. Conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Vamos considerar a função f de A em B, definido por y igual a x mais 1, ou f de x igual a x mais 1. Quando tiver f de x aqui, gente, é a mesma coisa que y. Eu posso substituir f de x por y, ou y por f de x. Então, vamos ver aqui, ó. Se eu tenho 0, 1 e 2 no conjunto A, e 0, 1, 2, 3, 4 e 5 no conjunto B, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os elementos do conjunto A e substituir nessa equação, nessa lei de formação. Então, está bem aqui, ó. Y igual a x mais 1, ou f de x igual a x mais 1. É a mesma coisa. Substituindo cada elemento do conjunto A, tá aqui, ó, cada elemento desse, eu vou substituir bem aqui, ó, para encontrar o valor de y. Então, vai ficar o seguinte, ó. A lei de formação na f de x igual a x mais 1 é... Eu vou pegar o valor de x, primeiro elemento, quem é o valor de x? Ó, 0, tá bem aqui, ó. Eu pego esse elemento e trago para cá. Então, fica f de 0 igual a 0 mais 1. Quanto é 0 mais 1? Dá 1. Agora eu pego o 1, ó, e trago para cá, ó. Fica f de 1 igual a 1 mais 1, que dá 2. Pego agora o 2, ó. F de 2 igual a 2 mais 1, que dá 3. Então, gente, esses elementos aqui calculados são o valor de y em função dessa equação, y igual a x mais 1. Ok? Logo, o A igual a D. D de domínio. Esse D aqui não é D de domínio. Eu vou escrever aqui, ó, domínio. Domínio. Quem é o domínio? Foi dado, 0, 1, 2. Isso aqui não muda. Ó. Agora, quem é a imagem? Imagem. Vou escrever aqui também, ó. Imagem. Quem é a imagem? Olha os valores que nós encontramos. A imagem sempre vai ser os valores calculados. Para x igual a 0, encontrei 1. Está bem aqui, ó. Para x igual a 1, encontrei 2. Está aqui, ó. Para x igual a 2, eu encontrei 3. Está aqui, ó. Então, o domínio da função são os elementos dados. Agora, a imagem nem sempre vai ser os elementos dados, mas vai ser os calculados. Então, o conjunto A é denominado de domínio da função, que indicamos por D. Então, domínio indicado por D. Conjunto 1, 2, 3, que é o subconjunto de B. Quem é o conjunto B? Se vocês observarem aqui, ó, conjunto B é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Só que nós encontramos só esses elementos, ó. 1, 2 e 3, ó. Então, isso é um subconjunto do conjunto B. Então, isso vai ser a imagem. Se perguntarem quem é o contradomínio, o contradomínio são todos os elementos do conjunto B. Quem é o domínio? Foi dado, é o conjunto A. E que é a imagem? São os valores calculados. Quem foi que nós encontramos? 1, 2, 3. Então, está aqui, ó. Imagem, 1, 2, 3. Domínio foi o conjunto dado, conjunto A. A imagem são os valores calculados. Ok, gente? Eu acho que agora ficou bem entendido, né? Então, o conjunto A é denominado domínio da função, que indicamos por D. Conjunto 1, 2, 3, que é o subconjunto de B, é denominado conjunto imagem da função, que indicamos por IM. 1, 2, 3. Esses valores foram calculados por esta lei de formação, f de x igual a x mais 1, que encontramos 1, 2, 3. Tá ok, gente? Então, aqui diz mais, ó. O conjunto B está o quê? A imagem está contida em B, ou seja, a imagem é sempre um subconjunto de B.
é denominado contradomínio da função. Conjunto B é denominado contradomínio. Agora, a imagem está contida. Vocês lembram de quando eu dei essa parte de conjunto? Contido, contém, não contido, não contém? Que eu dei o exemplo de um copo cheio d'água. Significa que a água não está dentro do copo? Significa que ela está contida no copo. E o copo, que é maior do que a quantidade de água, ele contém a água. Então, nesse caso, o sinal de contido é esse aqui, ó. Tá bom? Aí diz mais, ó. Neste caso, a imagem está contida, ó. Foi o que eu falei, ó. Está contido em B. Logo, o conjunto B é chamado de contradomínio. Contradomínio é o conjunto todo de B, ó. A imagem são apenas os elementos que nós calculamos. Tá bom, gente? Se nós observarmos aqui, ó, que não tem números, mas tem bolinhas representando números. Ó. Na letra, no conjunto A, eu tenho 2, 4, 5. 5 elementos. 2, 4, 5. No conjunto B, eu tenho 2, 4, 5 e 3, 8. Observem que todos os elementos de A estão associados a alguns elementos de B. Alguns, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tenho 5 aqui, tem que ter 5 aqui associados. Esses elementos aqui é domínio. Esses elementos aqui é chamado de imagem. O que está dentro da bola vermelha é imagem. É o subconjunto do conjunto B. Agora, o contradomínio é o todo. Ó. Esses 5 mais 3 elementos. Então, o contradomínio são todos os elementos do conjunto B. Agora, aqui é a imagem. São só os elementos de B que têm correspondência em A, no domínio. Deu para entender, gente? Eu acho que olhando para esses dois diagramas aqui, chamado diagrama de Venn, dá para entender bem e tirar dúvida. Todos os elementos de A são chamados de domínio. Todos os elementos de B são chamados de contradomínio. Agora, os elementos de B que têm relação com os elementos de A é chamado de imagem. Então, aqui vem, ó, o domínio de uma função de A em B é sempre o próprio conjunto de partida. O domínio, que é o primeiro, de uma função A em B, é sempre o próprio conjunto de partida, os elementos de A. Ou seja, o domínio é igual sempre ao conjunto A. O domínio é igual a sempre o conjunto A. Se um elemento X pertence a A, ó, se um elemento de A, ó, se um elemento pertence a A, estiver associado a um elemento de Y pertencente a B, daqui o Y pertencente a B. Ó. Dizemos que Y é a imagem de X. Então, esse elemento que está associado a A, ele é a imagem de X. Indica-se por Y igual a F de X e lê-se Y igual a F de X. Y igual a F de X. Y igual a F de X. Então, para mim encontrar o Y, eu tenho que substituir o X e eu encontro na lei de formação. Ok, gente? Observe o domínio e a imagem na função. Da maneira de você observar. Quem é o domínio? Conjunto A, 1, 2, 3. Quem é a imagem? São só os elementos que estão contidos, os elementos que estão associados ao conjunto A. Quem são os elementos? 5 associado a 1, 6 associado a 2, 7 associado a 3, 8 associado a 4. Agora, se ele perguntar quem é o contradomínio, é o todo, todos os elementos do conjunto B. Então, neste caso, contradomínio 5, 6, 7, 8, 9, 10 são todos, né? E a imagem é só 5, 6, 7, 8. Tá ok, gente? Não esqueçam disso aí. Continuando. Se f é uma função de n, ou seja, conjuntos naturais em conjuntos naturais, isso significa que o domínio e o contradomínio são os números naturais, definido por y igual a x mais 2. Então, temos que a imagem de 1, elemento 1, através de f, é 3. Ó. Por quê? Porque quando eu substituo aqui, ó,
Fica assim, ó. Olha que está bem aqui, ó. A imagem de 1, peguei o 1 lá do início, ó. Peguei o 1, está aqui o 1, trouxe bem para cá, ó. F de 1 é igual a 1 mais 2. Quem é o 2? 2 é da equação. Está bem aqui a equação. Bem aqui está a equação. Está aqui a equação. Vou pintar aqui de vermelho para que vocês vejam de onde veio. Então, essa é a lei de formação dessa função. Então, ele vem aqui, ó, y igual a x mais 2. Está bem aqui, ó, f de 1 igual a 1 mais 2, que dá 3. F de 2, fica 2 mais 2 dá 4, ok? De modo geral, a imagem de x através de f é x mais 2, ou seja, f de x mais 2. Que isso aqui é a lei de formação dessa função. Então, uma função f de a em b, os elementos de b, que são imagens dos elementos de a, através da aplicação de f, formam o conjunto imagem. Então, tudo que eu calculo, eu vou encontrar como imagem. Tá ok? Agora, o conjunto B total é contradomínio. E a imagem é o subconjunto do conjunto B. Segundo o conceito de função, existem duas condições para que uma relação f seja uma função. Quando é que essa relação é função? O domínio, conjunto A, deve sempre coincidir com o conjunto de partida. Ou seja, todo elemento de A é ponto de partida da flecha. Se tivermos um elemento de A, do qual não parta a flecha, a relação não é função. Então, uma relação só é função se todos os elementos de A tiver uma flecha partindo para outro elemento de B. Tá ok? É o que diz aqui, ó. Domínio, é o primeiro conjunto, conjunto A, deve sempre coincidir com o conjunto de partida. Ou seja, todo elemento de A é ponto de partida de flecha. Se tivermos um elemento de A do qual não parte a flecha, a relação não é função. Segundo caso, de cada elemento de A deve partir uma única flecha. Se partir duas, também não é função. Se de um elemento de A partir mais de uma flecha, a relação não é função. Então, vocês têm que entender isso aqui para que não cometa erro na hora do exercício. Aí vem a observação. Como x e y têm seus valores variando nos conjuntos A e B, recebe o nome de variáveis. Variáveis. É o que varia, né? Por exemplo, y igual a 2x, à medida que eu atribuo o valor para x, eu encontro um valor de y diferente. Então, varia. Então, como x e y têm seus valores variando nos conjuntos A e B, recebe o nome de variáveis. A variável x é chamada variável independente. E a variável y, variável dependente, pois para obter o valor de y dependemos de x. Então, x é uma variável independente, tá ok? Porque à medida que eu atribuo x é que eu encontro o y. Então, o y vai ser dependente de x. De acordo com o valor de x, eu tenho um valor para y. É o que ele diz nessa segunda observação. Terceira, uma função f fica definida quando são dados seu domínio, conjunto A, seu contradomínio, conjunto B, e a lei de associação, que é a mesma coisa que lei de formação. Lei de associação ou lei de formação. Então, gente, quando falarem em lei de formação ou associação, é a mesma coisa. Tá? Então, fica y em função de x. Ó. Veja que o x eu vou sempre atribuir 1, 2, 0, 3, 5. E à medida que eu atribuo valores de x, eu tenho valores para y. Isso é uma lei de formação de uma função. E aí,
nós podemos voltar lá no início e verificar aqui, ó. No caso, ó, eu tenho x igual a 1, y igual a 5. X igual a 2, y igual a 6. X igual a 3, y igual a 7. X igual a 4, y igual a 8. Quem é o domínio? Os elementos do conjunto A, 1, 2, 3, 4. Quem é a imagem? Os elementos que têm elemento do conjunto B, que tem correspondente em A. Então, quem são esses elementos? 5 tem correspondente em A? Tem, que é o 1. 6 tem correspondente em A? Tem, que é o 2. 7 tem correspondente em 3? Tem. Em A? Tem. Então, é o 3. Ó. O 8 tem correspondente em A? Tem, é o 4. Então, esses elementos aqui do conjunto B, que tem correspondente em A, é chamado de imagem. E esse 9 e 10? Esse 9 e 10, ele forma o conjunto B no total aqui, ó, e ele é chamado total de contradomínio. O 5, 6, 7, 8 é imagem, mas o 5, 6, 7, 8, 9 e 10 é chamado de contradomínio. Então, gente, sempre vai ter uma lei de formação e você vai atribuir os valores para x, né? No caso, se já for dado, você vai pegar o valor daquele conjunto A e substituir na lei de formação, que no caso é a equação, e encontrar o valor de y. Daí, você encontrando o valor de y, você vai ver os pares ordenados que formam o conjunto A e B, tá? E indica quem é domínio, quem é imagem, quem é contradomínio. Tá bom, gente? Não esqueçam disso aí, mas dê uma lida, porque na próxima aula eu vou mandar uma atividade para que vocês me retornem essa atividade de matemática. A de física nós já mandamos e eu espero que vocês mandem por toda essa semana. Eu vou controlar a presença através do que vocês botem o OK, mais a atividade que mandarem. Se não mandarem atividade, eu não vou considerar, porque eu não sei se estão realmente assistindo, tá bom? Eu espero que todos comecem a assistir, para que não percam o ano, porque lá no final vai ter algumas consequências para quem não assistir. E vocês não estão fazendo nada mesmo em casa, estão só dormindo até tarde. As aulas são gravadas, vocês podem assistir a qualquer hora. É bom que assista de manhã, né? Então, com a cabeça bem tranquila, tá certo? Então, fica melhor, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Daqui a pouco eu vou mandar a aula de física, tá bom? Até logo.